Sextou, gente boa! Sextou pra você, né? Pra mim ainda não, só vai sextar depois que eu terminar esse vídeo aqui. Mas rapidinho a gente mata essa questão, tá? São só 3 assuntos hoje. Pra você que já sextou, já tá sentadinho, descansando, com o celular na mão ou de frente à televisão, aproveite e fique bem informado que a gente vai falar de 3 assuntos hoje que estão bombando nas redes sociais hoje e nos últimos dias, né? Tem essa história da canção nova e tem muita gente me cobrando pra falar essa história. Por quê? Porque qual que é a versão que tá rodando agora? Ai, o Lula tá perseguindo as igrejas católicas. Ai, na Nicarágua começou assim. Eu até vi o zóio aqui, porque é isso, né, gente? Pelo amor de Deus, eu vou explicar o que tá rolando com essa história da canção nova. O que o Lula tem a ver com isso? O que a canção nova aprontou para poder justificar um processo do Ministério Público? Você vai entender já já. Também vou falar com você sobre outra novela maluca, preguiçosa da imprensa, tá? Da história do rombo das estatais. Ah, porque rombo recorde das estatais, porque rombo já é uma palavra, né, que já assusta. Rombo, 8 bilhões de rombo. Meu, é mentira e eu vou te explicar e te mostrar que é mentira. E também vamos falar de Oscar, porque a coisa lá para Emília Pérez e para a atriz Carla Sofia Gascon não tá boa não, viu? Ela andou comprando treta com a Fernanda Torres, não segurou a onda porque resolveu provocar logo os brasileiros. E ó, se deu bem mal, viu? Vem comigo que eu te conto essas histórias todas, que eu sou Ricardo Mello, explicador-geral da República, e estou aqui para traduzir o politiquês, o economês, o juridiquês e até o artistês nesse caso, porque a gente vai falar de arte, cultura, do filme. Tudo isso eu traduzo para o português, mas aquele português que todo mundo entende. E ó, já te peço, dá aquela dedada marota no like, vai, se inscreve no canal, ativa o sininho, te convido a entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque lá o conteúdo chega primeiro. Ninguém perde nenhum conteúdo se tiver no grupo. O link está na descrição. Também te peço, se puder e se quiser, para participar do financiamento coletivo, porque é graças a ele que eu consigo fazer esse trabalho aqui. Você não compra jornal? Você não assina jornal, a revista, essas coisas? Então, é a mesma coisa. Isso aqui é um produto jornalístico que eu faço todos os dias. A diferença é que ele vai de graça para você. Você só contribui se quiser. E se puder. E se não quiser e nem puder, deixa um like, deixa um comentário, deixa uma inscrição que tá pago, tá tudo valendo. Vamos seguir em frente. Mas vamos lá que você quer entender, né? E eu tô aqui para isso, para explicar. Primeira notícia do dia é essa aqui, ó. Já vou colocar aqui que tá fora do ar. Ministério Público de São Paulo pede intervenção na Fundação João Paulo II, mantenedora da canção nova. E aí, ó, o Ministério Público entrou com esse processo. Já começou um papo de que é perseguição religiosa. Isso é um papo de gente cretina, sabe? Porque é o seguinte, tem uns falsos religiosos, não estou nem dizendo que esse é o caso específico, mas acontece. Tem uns falsos religiosos, você sabe de quem eu estou falando, né? Aqueles pastores fajutos que ficam só usando tudo o que tem para poder arrancar dinheiro das pessoas. Então, esses caras fazem coisa errada, e quando você aponta falando que eles estão fazendo coisa errada, sabe o que eles fazem? Cristofobia, perseguição aos crentes, contra a religião. É mais ou menos o que está rolando agora com essa história da canção nova, tá? Mas é importante você entender o que está rolando. E o que está rolando nesse caso? Seguinte, matéria lá da região. Processo pede intervenção e afastamento de líderes após apontar favorecimento à comunidade Canção Nova em Cachoeira Paulista e desvio de função. Essa matéria aqui fala sobre os detalhes do processo do Ministério Público, tá? E aí tem umas coisas aqui que eu destaquei ó, em amarelo que é super importante. Uso de recursos financeiros e patrimoniais em benefício da associação religiosa. O que é isso? É o seguinte, existem 2 instituições, 2 CNPJs diferentes. Uma da comunidade Canção Nova, que também é dona da emissora de televisão, Canção Nova. Nunca assisti Canção Nova. Eu tô falando disso porque a galera perguntou, muita gente perguntou e eu achei que era relevante justamente porque gerou muita curiosidade. Mas eu mesmo nunca sintonizei a Canção Nova. Não importa. Então, como eu dizia, existe uma entidade, que é a comunidade Canção Nova, que é dona da TV. Existe uma outra entidade que chama Fundação João Paulo II, que é uma entidade que é, vamos dizer assim, as duas são vinculadas à mesma coisa, o que? A Igreja Católica lá da região de Cachoeira Paulista, aquela região ali do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Só que tem uma questão aí, a Fundação João Paulo II, ela também tem uma escola, tem uma faculdade, ela faz serviços filantrópicos de acolhimento e assistência social, ela tem serviços filantrópicos de saúde, e o que acontece para ela manter esses serviços? Ela lida com dinheiro público. Sim, ela recebe dinheiro público. E de que maneira? De diversas maneiras, por meio de emendas parlamentares que deputados mandam para eles, por meio de doações
que você faz, mas desconta do imposto de renda, então na verdade também é dinheiro público, e eventualmente até algum convênio que justifique algum repasse público direto para poder prestar algum serviço, por exemplo, serviço de saúde e tal. A faculdade e a escola que pertencem à fundação, elas também não pagam imposto. Por quê? Porque são entidades de direito privado, mas são entidades sem fins lucrativos. Então, assim, existem muitas universidades no Brasil que são mantidas por associações ou fundações, que são as donas verdadeiras daquela instituição que é a faculdade. Então, como o dono é uma entidade sem fins lucrativos, o governo não cobra imposto de renda, não cobra imposto sobre o lucro, e aí vira aquela farra do boi, certo? Então a fundação também tem a faculdade, tem a escola, e não paga imposto por isso. Então ela tem várias maneiras de chegar dinheiro público. Não pagando imposto das empresas que ela tem, não pagando imposto da doação que ela recebe das pessoas e também recebendo dinheiro de verba parlamentar. E aí onde é que está o problema? Olha só, por exemplo, isso aqui é um documento que chama Relatório de Execução Anual de Execução do Objeto. Fala sobre o que eles compraram, o que eles fizeram nesse ano e tal. E aqui está falando especificamente, ó, da compra de um micro-ônibus. Está aqui, ó. Micro-ônibus Sprinter, R$578 mil. Na verdade, nem é um micro-ônibus, é uma van. A fotografia aqui, ó. É uma van que a Fundação João Paulo II comprou, tá? E aí chama a atenção para você para esse detalhe dessa fotografia aqui, ó. Emenda parlamentar, processo, parará, parará, parará. Tá vendo? Isso aqui é um adesivo que é colocado no carro. Por quê? Porque ele foi comprado com dinheiro público. Tem outros, tá? Tem outros veículos, tem outros patrimônios que são comprados com dinheiro público. E aí o que o Ministério Público está alegando que descobriu? Descobriu que essa entidade que não paga imposto, porque ela tem objetivo educacional, assistencial e etc e tal, está repassando patrimônio, dinheiro para a comunidade Canção Nova, dinheiro público que ela recebe, né? E aí o presidente das duas fundações, da comunidade Canção Nova e da Fundação João Paulo II, é o mesmo, é um padre lá da comunidade, Padre Wagner. E aí que começa a confusão. Por quê? Porque ao saber desse processo do Ministério Público, Padre Wagner foi para as redes sociais, gravou um vídeo, e a Canção Nova também publicou uma nota, dizendo o seguinte, olha isso, e aqui é que está o absurdo. Ministério Público move a ação que busca laicizar a Fundação João Paulo II. Padre Wagner Ferreira, que é o presidente, ele diz o seguinte, esse movimento quer tirar a finalidade de evangelização da Fundação João Paulo II. Então, isso aqui gerou essa ideia de que existe uma perseguição religiosa. Seguinte, não existe nada, isso aqui é cretinice do padre, tá? O padre pode até não ter feito coisa errada, não sei, a justiça que vai decidir quando ela analisar o processo do Ministério Público. Então não estou acusando o padre de ser corrupto, de ter passado patrimônio, não estou acusando de nada disso, tá? Agora, essa manifestação aí é cretina do padre. Por quê? Porque ele está acusando justamente a tal da perseguição religiosa, que é uma praxe. E principalmente, aí fica estranho, porque assim, é uma praxe de gente que faz coisa errada. De novo, não sei se é o caso do padre, mas a prática dele é idêntica à prática de outros religiosos que fazem coisa errada, que é acusar a perseguição religiosa, que não tem absolutamente nada a ver. A Fundação João Paulo II, ela tem lá no seu estatuto a informação de que ela é também evangelizadora. Ok, não tem nenhum problema ela ter como atuação evangelizar as pessoas. Nenhum problema, nem para o Ministério Público, nem para ninguém. O problema é como eles administram o dinheiro da fundação, que boa parte dele é público. Sim, porque teve um outro padre que também se manifestou nas redes sociais e falou assim, boa parte do dinheiro que a gente arrecada é doação de vocês. Doação que é descontada do imposto de renda. Então não é doação, né? É o governo que está repassando essa grana por meio do imposto de renda. Então, aí quando ele veio com esse papo de laicizar a fundação, o que é laicizar? Torná-la laica. Né? Então, assim, desvincular da religião. E o Ministério Público não está pedindo isso em nenhum momento. O que o Ministério Público pediu? Para separar as direções. Então, o cara é presidente das duas entidades? Não pode, tem que ser só de uma. Por quê? Porque você está usando o fato de ser presidente de uma entidade para repassar patrimônio e dinheiro para outra entidade. E essa primeira entidade recebe dinheiro público. E a outra entidade é uma emissora de televisão, entre outras coisas. Então não pode. E também tem outros diretores que o Ministério Público pediu para afastar. Por quê? Porque é um colegiado, eles votam. Então eles votam e decidem fazer essas transferências de patrimônio sem
que ninguém consiga impedir, porque eles são maioria na direção. Então o Ministério Público está dizendo, olha, tem que tirar esses caras que representam as duas instituições ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles estão prejudicando uma instituição para favorecer a outra. E essa uma que está sendo prejudicada é justamente a que recebe dinheiro público. É isso que o Ministério Público está dizendo. E também tem uma história de que teve uma denúncia de assédio moral, justamente porque representantes da comunidade Canção Nova, que não estavam concordando muito com essas coisas que estão acontecendo, foram deixados de lado, sofreram assédio moral pelos caras que estavam decidindo fazer essas coisas que o Ministério Público não concorda. Então, assim, não tem absolutamente nada a ver com religião, tem a ver com uso do dinheiro público, só. O próprio Ministério Público, ele publicou uma nota negando esse negócio de busca por laicização, né? Não tem nada a ver. O próprio Ministério Público, ele fala aqui, ó, que, né, esses papos aí não tem a mínima procedência. E ele diz aqui que o motivo, o pedido, aqui, ó, busca assegurar a autonomia da instituição, dotando-a das melhores práticas de governança, para que continue cumprindo as tarefas previstas em seu estatuto. Ou seja, nós estamos preservando essa instituição que presta serviço público de educação, de saúde, de assistência social, porque tem dinheiro público entrando aí, e eles estão usando esse poder que essa fundação tem para favorecer a outra instituição, que é a que mantém a emissora de televisão. A emissora de televisão pode continuar existindo, pode continuar fazendo programa religioso até o fim dos tempos, não vai mudar absolutamente nada, o Ministério Público não quer mudar isso. Mas o Ministério Público está dizendo, cada macaco no seu galho, cada instituição faz uma coisa e não pode misturar dinheiro público com serviço de proselitismo religioso que não está lá no negócio. Não pode, na regra não pode. Então é isso que o Ministério Público está pedindo, para separar as coisas. E não tem absolutamente nada a ver com a evangelização. E aí olha que curioso, Canção Nova, a Fundação João Paulo II pediu sigilo de processo do MP de São Paulo. Sim, está aqui embaixo, ó. Gazeta do Povo, hein? Extrema-direita, hein? Ó, o trechinho da defesa do advogado da Canção Nova e da Fundação João Paulo II, que diz, ó, requer a tramitação do presente feito em segredo de justiça. Quem não tem nada errado para esconder não pede segredo. Vamos combinar, né, doutor advogado? Estranho isso aí. Enfim, mas não acabou não. O mais importante, porque é isso que está rolando, né? O Lula, tudo é o Lula. O governo Lula não é responsável por ação judicial contra a Canção Nova, a agência de checagem de fatos chamada Aos Fatos. E aí é fácil explicar essa, né? Ministério Público é uma coisa, governo é outra. O Lula não conhece essa promotora, nunca esteve com ela. Ela não tem nenhuma informação de que ela possa ser de esquerda, de direita, de centro. A própria Canção Nova, mais recentemente, publicou um outro vídeo de um outro padre ressaltando isso, dizendo, ó, gente, não tem nada a ver com política, não misturem as bolas, tá? E realmente não tem. Então, esse papo que os extremistas de direita estão falando, começou a perseguição religiosa, é uma mentira cretina, canalha, safada e que tem que ser desmentida. E que começou, nasceu com aquela publicação lá da Canção Nova, essa aqui, dizendo em que esse papo de que o Ministério Público quer laicizar, ou seja, quer tirar a característica religiosa da fundação. O que é uma mentira deslavada de quem escreveu e não teve nem coragem de assinar. Está escrito aqui, ó, da redação. Tá vendo? Ninguém nem assinou essa porcaria aqui. É por isso que deu essa confusão. Então, assim, trata o dinheiro público direito que não dá rolo. É isso que o Ministério Público está dizendo. Agora, vamos aguardar, porque esse processo foi dada entrada no Tribunal de Justiça de São Paulo, vai ter uma decisão. E por que que? É uma entidade privada, por que que o Ministério Público está em cima? Toda entidade privada sem fins lucrativos, que tem convênios com o poder público, ela é fiscalizada pelo Ministério Público, justamente por ter dinheiro público envolvido. Então, o Ministério Público, existe a promotoria das fundações, que é justamente a promotoria que cuida dessas entidades. Então, eles estão vendo problema, pediram para afastar, separar as direções, para não ter mais esse tipo de rolo, e aí o padre está com essa conversinha mole de laicização da Fundação João Paulo II, o que é mentira do padre. Padre mentir é feio e é pecado, hein, padre? Olha lá, hein? Mas enfim, vamos seguir. Tem mais notícia para a gente comentar aqui pelo seguinte. Falando em mentira, né? Agora a notícia da vez é o rombo das estatais. Eu até já falei sobre isso nos vídeos anteriores, aí, porque essa história já surgiu lá atrás, mas agora voltou com tudo, porque agora saiu a contabilidade do ano de 2024. E aí saiu uma matéria dessa aqui no Globo, no G1, olha só.
Empresas estatais federais registram rombo de 6,7 bilhões em 2024, o maior em 23 anos. Você fala, meu Deus, o Lula está levando o país para o buraco. Vamos mudar para a Argentina, né? Enfim, aí você vai ver. Eu tenho que dizer, ó, essa galera aqui, ó, que assina essa matéria, gente preguiçosa. Preguiçosa ou orientada para fazer errado. E topou fazer. Essa que é a grande verdade, tá? Por quê? Porque não existe isso aqui. Não existe. E eu vou te explicar detalhadamente por que não existe. Déficit de 8,7 bilhões, já mudou o número, das estatais não é rombo, diz o governo Lula. A ministra Esther Dweck, que é a ministra da Gestão, ela está batendo nessa tecla faz tempo, explicando, gente, para com esse papo de rombo, porque não é rombo. Déficit e rombo são coisas totalmente diferentes. E qual é a diferença? Então, o Estadão publicou uma matéria aqui dizendo assim, ó, estatais têm déficit de 8 bi, diz BC, governo vê lucro em algumas. Entenda a contradição, governo vê lucro. Ele fala como se fosse uma versão. Ó, o governo está alegando que tem lucro, como se não tivesse balancete para você olhar um por um e falar, olha, é verdade ou é mentira. Então, não existe essa história de governo ver lucro, como se o governo estivesse alegando algo que ele não consegue provar. O balanço é público, qualquer um pode ter acesso ao balanço das empresas estatais. E ele não tem prejuízo, que essa é a grande diferença. Déficit não é rombo, rombo é prejuízo. Déficit não é prejuízo. E ó, como é que você vai entender isso? 9 das 13 estatais com déficit têm lucro, diz ministra da Gestão. Déficit não é prejuízo. Por quê? Vamos imaginar uma situação hipotética aqui. Você vai comprar um carro. Aí você ganha dinheiro de alguém da sua família, sei lá, sua mãe te dá dinheiro para você comprar um carro, te dá 50 mil reais, deposita na sua conta esse mês de janeiro. Vamos imaginar que você ganha 5 mil por mês. Aí você ganha 50 mil no mês de janeiro. Quanto dinheiro entrou na sua conta? 55 mil, certo? 5 do seu salário, mais 50 que você ganhou para comprar teu carro. Aí você vai falar assim, nossa, tive um superávit extraordinário em janeiro. Por quê? Porque eu gastei só 3 mil, mas ganhei 55. Aí quando chega fevereiro, você pega lá os 50 mil que você ganhou para comprar o carro e compra o carro. E você também recebeu um salário de 5 mil em fevereiro. Só que você não recebeu mais um depósito de 50 mil porque você tinha recebido um mês antes. Aí chega fevereiro, você vai dizer assim, bom, em fevereiro eu tive um prejuízo de 50 mil. Por quê? Ah, porque eu ganhei nada em fevereiro, que eu tinha ganhado em janeiro, recebi 5 mil de salário, mas comprei um carro de 50 mil, gastei, então 53 mil. Gastei 3 do meu salário, sobrou 2, gastei os 50 para comprar carro, gastei 53 mil e só recebi 5. E aí? Como é que foi? 48 mil de prejuízo, não é isso? Então, é prejuízo? Não, o dinheiro estava na sua conta desde o mês passado. Contabilmente, se você contar do dia 1º ao dia 31 do mês, deu prejuízo, porque do dia 1º ao dia 31 não entrou dinheiro e saiu. Só que no mês passado tinha entrado dinheiro que não saiu. É exatamente o que acontece com as estatais. Por exemplo, o maior prejuízo, ou rombo que estão chamando, é a Engeprom. A Engeprom é uma empresa de engenharia marítima, ela fabrica navios para a Marinha. E aí quando o governo quer construir um navio novo para a Marinha, o que ele faz? Ele manda o dinheiro para a empresa. Então o ano passado, 2024, ou 23, perdão, que a gente já está em 2025, em 2023 o governo foi lá e colocou o dinheiro na conta da empresa. Mas a empresa não começou a fazer o navio em 2023, então o dinheiro ficou lá no caixa, parado. Aí você vai falar que em 2023 a empresa teve um super lucro? Não, porque o dinheiro foi colocado lá para fazer um projeto no ano seguinte. Aí chega 2024, a empresa fala, beleza, vamos fazer o diacho do navio, vamos gastar esse dinheiro. Aí ela vai lá e gasta o dinheiro e faz o navio. Como o dinheiro tinha entrado no ano anterior, ele não está na contabilidade de 2024, ele está na contabilidade de 2023. Aí você fala assim, quanto dinheiro entrou nos cofres da empresa esse ano? Nada. Quanto saiu? 2 bilhões. Nossa, prejuízo de 2 bilhões. É claro que não. O dinheiro entrou no ano anterior para ser gasto no ano seguinte. Então, na contabilidade da Engeprom, em 2023 ela teve um lucro estratosférico e em 2024 ela teve prejuízo. Isso na contabilidade. Por quê? Porque a contabilidade conta um período, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Nesse período, em 2023, entrou bilhões na conta e não saiu nada. Então foi um super lucro. Em 2024, do dia 1º ao dia 31 de dezembro, não entrou nem um centavo, porque já tinha entrado um ano antes, e saiu bilhões para fabricar a porcaria do navio. Então, não tem prejuízo, tem déficit. Por quê? Porque é a contabilidade do ano. Isso vale para as outras empresas também.
O governo recebeu em 2024 mais de 50 bilhões de lucro das estatais. Porque nessa lista das estatais não está incluído Petrobras, não está incluído Banco do Brasil, não está incluído Caixa Econômica Federal, não está incluído essas empresas que realmente são feitas para lucrar. São empresas que têm porta aberta, que entra cliente, que compra produto. Não é o caso dessas outras empresas que prestam serviço para o governo. Elas não são feitas para dar lucro. Elas são feitas para desenvolver projetos. E outras empresas que estão chamando de prejuízo também estão fazendo o quê? Estão investindo, estão crescendo. E aí estão tirando o dinheiro que está guardado nas contas bancárias e fazendo os investimentos. Então o dinheiro não veio do governo, o governo não vai precisar pôr um centavo para cobrir prejuízo de ninguém. Ah, mas tem o Correio deu 3 bilhões, e como é que você vai explicar o Correio? Então, o Correio é uma história completamente diferente. Por que o Correio dá prejuízo? Porque ele é uma estatal de correspondência, de entrega de encomenda e tem agência em todas as cidades do Brasil, mais de 5 mil agências, mais de 5 mil municípios. Tem cidade com 1.000 habitantes que tem uma agência do Correio. E você acha que uma agência do Correio, numa cidade de 1.000 habitantes, dá lucro? Óbvio que não dá lucro, não tem gente suficiente para dar lucro para uma agência numa cidadezinha dessa. Mas então, o que faz? Então, vai tirar a agência e vai deixar as pessoas que moram nessa cidadezinha sem ter correio? Só em nome do lucro? Não. Então, isso também acontece. O governo, o correio dá prejuízo, por quê? Porque ele presta serviço em localidades que não dão lucro, porque o interesse é social. O interesse é garantir que essas pessoas que moram nessas cidades tenham o serviço à disposição. Porque senão, se for olhar só pela lógica do lucro, metade das cidades do Brasil não vai ter correio. E aí quem sai no prejuízo? É o Correio? Não, somos nós que precisamos do Correio. Precisamos mandar um SEDEX, mandar um documento, fazer uma compra, receber uma encomenda, mandar uma carta quase ninguém manda mais, mas o resto, tudo isso aí a galera faz e faz muito ainda. Então assim, para que todo brasileiro, não importa onde ele more, tenha acesso a uma agência do Correio, é claro que vai dar prejuízo. Ah, mas no governo Bolsonaro deu lucro porque eles não investiram um centavo, sucatearam o Correio, deixaram tudo se destruir porque eles tinham o objetivo de vender o Correio. Aí quando eles perdem a eleição, o Lula assume, ele fala, não, nós não vamos vender o Correio. Nós vamos investir de novo no Correio para melhorar o Correio. E investir significa gastar dinheiro para reestruturar aquilo que foi sucateado. Então, o prejuízo do Correio está relacionado a esses dois fatores, a investimentos em melhoria e para manutenção de agências em locais que, se fosse uma empresa privada, ela não teria uma agência lá, pelo simples fato de que não dá lucro, tem muito pouca gente. Mas o Correio é um serviço social, a gente precisa dele. E ele tem que estar em todos os municípios, porque todo brasileiro tem direito a ter um Correio perto de casa. Tem cidades que não tem uma agência bancária, e o Correio funciona como agência bancária. Um correspondente bancário para essas pessoas. Você entende a importância de você manter uma agência dos Correios numa cidadezinha minúscula, lá no fim do mundo? É isso, então é natural que os Correios deem prejuízo quando eles estão prestando serviço em um monte de lugares que não dá lucro, mas que precisa prestar esse serviço. Tirando o Correio, olhando para as outras estatais, é tudo isso que eu falei. Não tem prejuízo nenhum, porque primeiro não são empresas que têm porta aberta, que você vai lá e deixa o seu dinheiro, compra um produto, despacha uma carta, compra um litro de gasolina, abre uma conta bancária. Não é uma empresa que tem relação com o público, são empresas que têm relação só com o governo. Só o governo contrata essas empresas. Elas só servem para isso, elas não foram feitas para dar lucro, elas não são empresas convencionais. Elas são CNPJ, porque você tem que abrir um CNPJ para assinar convênio com o governo e prestar serviço para o governo. Por isso que na contabilidade tem esse negócio. Um ano entra dinheiro e não sai, no outro ano não entra dinheiro e sai. E aí, ninguém fala que em 2023 a Ingepron deu lucro. Mas em 2024 todo mundo fala que ela deu prejuízo. Entendeu? É porque é preguiçoso, é mau caráter até quem escreve esse tipo de barbaridade querendo convencer a gente dessa lorota. Mas a verdade é essa, então não tem prejuízo nenhum, muito pelo contrário, o governo lucrou mais de 50 bilhões com as estatais. E com quais estatais? Com aquelas que são feitas para lucrar, com aquelas que existem para vender serviços para o público em geral. Essas têm que dar lucro. Tirando o Correio, que tem essa questão de ter agências em localidades distantes que não dão lucro, tirando o Correio, as outras empresas que prestam serviço para o público, elas têm sim que dar lucro. Essas foram feitas para dar lucro. E essas dão bilhões, 50 bilhões de reais de lucro. BNDES, Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, todas essas empresas aí que são estatais, tudo dão lucro. Então é mentira, uma mentira preguiçosa de quem inventa essas histórias para te enganar. Espero que você tenha entendido. E ó,
Vamos falar de Oscar? Pois é, tá feia lá pra Carla Sofia Gascon, a estrela de Emília Pérez. Ela andou comprando umas treta aí com a Fernanda Torres e se deu mal, ficou pior pra ela, tá? Porque ela ficou atacando o filme, Ainda Estou Aqui, atacando a equipe do filme, e aí descobriram que ela tem podre pra todo lado, e aí ela tá ferrada. Pois é, até deletou o Twitter. Vou te explicar essa história. Vem comigo que é o seguinte, ó, já começa assim, ó. Perfil do Oscar para de seguir Carla Sofia de Emília Pérez após posts racistas e xenofóbicos. Sim, é uma praxe. O perfil oficial do Oscar nas redes sociais, ele segue todas as pessoas que são indicadas ao Oscar. Então, segue a Fernanda Torres, segue a Demi Moore, segue todo mundo. Segue inclusive de outras categorias. E aí deu tanta polêmica com as bobagens que a Carla Gascon andou falando que o perfil do Oscar ó, pulou fora. Não vou seguir essa pessoa não. Isso é um mau sinal, né? Um sinal que o Emília Pérez pode ser que não leve os Oscars que eles estavam imaginando que iam levar. Por quê? Porque foi envolvido numa polêmica que foi criada pela atriz principal e que se revoltou, se revirou contra ela. Conforme eu vou te explicar agora. Como é que começou essa treta? Começou o seguinte, brasileiros começaram a ir lá no perfil dela, nas redes sociais, no perfil do filme, para fazer aquela graça. Não, porque vai ganhar, eu ainda estou aqui, porque a Fernanda é melhor que você, porque você não é nada, tal. Ódio, hate. Começou hate contra a mulher, que é uma mulher trans. Aí o que ela fez? Ela deu uma entrevista e falou, pelo amor de Deus, Fernanda Torres, me ajuda. Os brasileiros estão acabando comigo aqui. Alvo de ódio de brasileiros, Carla Sofia Gascon, de Emília Pérez, pede a Fernanda Torres, me ajuda com essa galera. Ela falou, pô, Fernanda, me ajuda aí, que o pessoal tá me esculachando na rede social. Aí o que a Fernanda Torres fez? Gentil, amável, fofa, gravou um vídeo que tem milhões de visualizações, publicou na rede social falando, galera, não é hora da gente ficar com essa rivalidade. A Sofia Gascon é maravilhosa, eu adoro ela, ela me tratou super bem, me levou numa festa, me apresentou para todo mundo, ela é incrível, ela é maravilhosa, o filme é lindo, todo mundo é incrível, todo mundo que está disputando esse Oscar merece, porque esse Oscar é muito especial e tal. Ou seja, balançou a bandeirinha da paz e falou, galera, vamos na minha, para com esse negócio de hate, não tem nada a ver e tal. Ela fez exatamente o que a Sofia Gascon queria, né? Tentou ajudar. Aí, Sofia Gascon estragou o barato. Como? Ela deu uma outra entrevista para a Folha de São Paulo, dizendo que a equipe do filme Ainda Estou Aqui, pessoas ligadas a Fernanda Torres, estariam mandando hate para ela na internet, estariam incentivando os brasileiros a detonar o Emília Pérez e ela nas redes sociais. Ela disse isso do nada, e para um jornal brasileiro. Aí, meu amigo, minha amiga, aí a casa caiu na cabeça dela, né? Por quê? Porque a hora que ela vai lá, pede, pô, me ajuda aí. A Fernanda Torres vai lá e ajuda. Aí ela retribui desse jeito, atacando. Chegaram, inclusive, a dizer que ela tinha descumprido uma regra do Oscar, que ela poderia perder a indicação, porque é proibido falar mal do filme concorrente e falar mal de atores e atrizes concorrentes. Você não pode falar mal. É uma regra do Oscar. Aí o Oscar se manifestou e falou, não, ela não está fora, por quê? Porque ela não falou mal do filme, Ainda Estou Aqui, e também não falou mal da Fernanda Torres, que concorre com ela ao Oscar. Ela não falou mal dessas pessoas. Ela disse que existem outras pessoas ligadas, próximas à equipe do filme, que estão tacando o hate dela na internet. Mas ela não disse nada contra a Fernanda individualmente, e também não disse o filme é ruim, o filme não merece, ela não disse nada disso. Então, ela não descumpriu a regra do Oscar. Beleza, continua concorrendo. Segue o barco. Só que os brasileiros ficaram mordidos com essa história dela falar que a equipe do filme estava detonando ela nas redes, né? E aí, brasileiros, você sabe como é que é, né? Foram lá no Twitter dela e ó, reviraram, voltaram anos nas postagens dela e encontraram uma série de barbaridades, assim, barbaridades mesmo, sabe? Xenofobia contra a população muçulmana, xenofobia contra os coreanos do sul, ela criticando racismo porque ela atacou o George Floyd. Lembra do George Floyd, aquele cara que o policial americano ajoelhou no pescoço e matou ele sufocado? Então, aquilo virou uma comoção mundial, aquilo gerou o movimento Black Lives Matter, e aí ela começou a criticar o George Floyd, falou que ele era um drogado, traficante, que não estava nem aí e tal. Pô, pegou super mal, super mal. E aí também descobriram que o diretor do filme, que é francês, teria dito não, ele disse, eu vi o vídeo, ele disse que espanhol, que é a língua falada no filme, espanhol é uma língua de pobre, é língua de país pobre. Né? Ele esquece, por exemplo, que a Sofia Gascon é espanhola e a Espanha não é um país pobre. E ele esquece também que existe um monte de países no mundo que falam francês e que são muito pobres, principalmente na África, porque a
A França manteve colônias muito tempo na África, então esses países hoje são independentes, mas ainda falam francês, e são extremamente pobres. Então, assim, pobre por pobre, francês também é língua de pobre. A verdade é essa, mas o cara veio com esse papo classista e xenofóbico também, né? Quando você diz espanhol é idioma de país pobre, você está sendo xenofóbico. Então isso aí pegou mal pra caramba, muito mal pra ela. E aí ela se desculpou, pediu desculpas, né? Carla Sofia Gascon pede desculpas após publicações antigas virem à tona. Aí ela pediu desculpa 2 vezes. Desculpa pelas coisas que eu falei, pela dor que eu causei. Ela só faltou mandar aquele famoso quem me conhece sabe. Fora isso, ela veio com todos os chavões de quem está pedindo desculpa. E aí, o que aconteceu na sequência? Depois que ela pediu desculpa, ela ainda recuou. Carla Sofia Gascon recua após críticas à equipe de Fernanda Torres. Aí ela diz, não foi bem assim, tiraram do contexto, sabe? Pois é, ela disse que não estava de fato se referindo à equipe do filme, nenhum ator, nenhuma atriz, ninguém da equipe técnica, nenhum diretor. Ela não estava se referindo a pessoas que têm real ligação pessoal com a Fernanda Torres. Ela disse que, na verdade, ela, de novo, só estava se referindo aos haters da internet, ao cidadão comum que, para puxar o saco do filme brasileiro, estaria atacando ela. Então ela desdisse o que ela tinha dito. Essa que foi a realidade, foi isso que ela fez. Mas não adiantou. Não adiantou. Carla Sofia Gascon desativa a conta no X após ser criticada por posts ofensivos. Fui ameaçada de morte. Ela deletou a conta no Twitter, talvez para evitar que continuem encontrando mais coisa, né? Provavelmente é por isso, senão não tinha deletado a conta. Mas o fato é que ela perdeu a rede social porque ela foi descoberta como racista, xenofóbica, e logo ela, uma mulher trans que pertence a uma minoria oprimida, que pertence a um grupo marginalizado na sociedade, que seria super especial uma mulher trans concorrendo ao Oscar de melhor atriz e quem sabe até ganhando. Seria uma coisa assim, inédita. E ao que tudo indica, ela pode dar adeus a esse Oscar, porque depois dessa polêmica aí, os próprios membros da academia dificilmente vão votar nela como melhor atriz. E olha, ai do filme Emília Pérez também nas categorias que ele concorre por conta daquela fala do diretor dizendo que espanhol é língua de pobre, né? Então, assim, a carreira internacional do filme Emília Pérez, que é um bom filme, eu assisti, é um bom filme, vale a pena assistir, mas está tão cercado de polêmicas que parece que vai ter vida curta. Tem 13 indicações ao Oscar, é um dos filmes com o maior número de indicações ao Oscar, mas tudo indica que não vai ganhar essa quantidade de Oscar, não. Vai perder as categorias principais por conta da boca grande da Sofia Gascon e do diretor do filme também. Ainda estou aqui no Oscar. Por que mexicanos se unem a brasileiros em campanha contra Emília Pérez? Por aí você tem uma ideia do tamanho da encrenca. O filme é registrado no México. Então é um filme mexicano, ok. Só que é um filme mexicano que não é feito por mexicanos. Tem a atriz americana, a Sofia Gascon é espanhola, tem a Selena Gomez, tem atores e atrizes europeus, e aí os mexicanos estão, putos da vida, justamente porque que filme mexicano é esse que não tem um mexicano no elenco? Nem o diretor, nem os atores, nem as atrizes, ninguém! Tem musical, tem dança pra todo lado, tem balé, né? Porque tem aí os bailarinos fazendo aquelas coreografias. Poxa, nem um bailarino mexicano vocês deram um jeito de colocar no filme. E aí vocês vêm falar que o filme é do México? Então, e além do mais, os mexicanos também estão dizendo que o filme não retrata a realidade mexicana. Pudera, né? Se o filme não é feito por mexicanos, como é que eles vão saber da realidade do México se nem de lá eles são? Então, por conta disso, os mexicanos odeiam o filme Emília Pérez, se uniram aos brasileiros e estão todos torcendo por Ainda Estou Aqui. Então, o país de origem do filme, ou pelo menos a origem no papel, odeia o filme, não quer que o filme ganhe o Oscar. E com isso pode dar problema para a Fernanda Torres, o fato dela estar envolvida nessa polêmica, porque ela acaba sendo envolvida nessa polêmica, né? A princípio não, porque ela está quieta. Ela foi cordial e gentil com a Sofia Gascon, quando ela falou, gente, vamos parar com esse negócio de hate e tal. E depois ela não abriu mais a boca, não tem nenhuma manifestação da Fernanda Torres a respeito dessas polêmicas. Então, assim, ela não está provocando ninguém, ela não está mexendo com ninguém. Agora, pode ser que os membros da academia, na hora de votar, resolvam, por alguma razão, não querer escolher a Fernanda também por conta dessa polêmica. Pode acontecer? Pode. Quem seria beneficiado se isso acontecesse? A Demi Moore, que fez o filme A Substância, que eu também assisti, que também é bom. Não é ótimo, não, mas é bom. E ela está concorrendo ao Oscar de melhor atriz e ela pode acabar levando, por quê? Porque ela não está envolvida nessa história.
Não tem rolo pro lado da Demi Moore, como tem rolo pro lado da Fernanda Torres e da Sofia Gascon. Então isso pode sim atrapalhar um pouco a trajetória do filme Ainda Estou Aqui. Agora, o fato de estar havendo essa briga também mostra a força do filme, mostra que tem muita gente com medo do filme brasileiro. Lembrando que o Oscar é no domingo de carnaval, vou estar assistindo e vou vir aqui contar para você depois no dia seguinte os detalhes do que vai ser essa premiação. Mas é isso, gente. É isso que eu queria contar para você sobre o filme, que você entendesse a treta e que você entendesse quais as consequências que essa treta pode levar tanto para o filme Emília Pérez quanto para o filme Ainda Estou Aqui, para Carla Sofia Gascon e para Fernanda Torres também. Mas é isso. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias da política, e às vezes até nem é da política. Um abraço para você. Tchau.